Aleluias, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluias. Glória a Deus, aleluia, aleluias. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18. Mateus 9, a partir do versículo 18. Aleluias, glória a Deus. Amém, Jesus. Antes de nós lermos, eu quero dar um aviso, porque deixar para o final eu posso correr o risco de esquecer, né? Amém? No primeiro domingo do mês de julho, que nós temos a nossa Santa Ceia, nós teremos a festa da colheita. Amém? Nós iremos fazer aqui um momento especial, onde aproveitar esse período, né, onde o inverno está aí ativo, e nós temos muitos produtos que são originários aqui da nossa região, e nós vamos aproveitar, né, para fazer aqui um jantar no dia da ceia, com comidas típicas, né, natural da nossa região e também do período de inverno. Amém? Então já está dado o aviso. Depois a missionária Ellie vai entrar em contato com todos para separar aí quem vai trazer o quê, para a gente poder fazer um banquete. Primeiro domingo de julho, amém? Vai ser no dia da Santa Ceia. Vai ter Santa Ceia, primícias, e nós iremos fazer este momento, né, de confraternização, para nós podermos ganhar umas calorias santas, né? Amém? Então, Mateus capítulo 9, versículo 18, diz assim: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. O versículo 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença marcante no nosso meio essa noite. Queremos pedir que o Teu Espírito venha falar conosco neste momento através da Tua palavra, Senhor, nos trazendo instrução e trazendo a revitalização da fé nesta noite, para que o Teu Espírito traga ânimo, traga alegria, traga paz a cada coração, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Quando nós observamos este texto, nós vemos que Jesus estava ali conversando, né, falando, e chegou o dirigente da sinagoga, e a Bíblia diz que ele ajoelhou-se diante de Jesus, e que ele falou para Jesus que a filha dele tinha morrido, e ele também falou que se Jesus fosse lá e tocasse na sua filha, ela viveria. Irmãos, existe uma importância muito grande de se colocarmos uma demanda diante de Deus.
Quando nós falamos em oração, nós estamos falando de uma demanda. Estamos colocando algo diante de Deus. A nossa fé, ela precisa estar firmada em Jesus, indiferente das circunstâncias. Veja que este homem, ele não nega que a filha dele havia morrido. Se ela morreu. Mas ele também tinha uma percepção de quem era Jesus. Coisa que quando nós começamos a olhar, nem mesmo aqueles 12 discípulos, chamados apóstolos, que andavam com ele, via tantos milagres, ainda não tinham essa convicção que esse dirigente tinha. A ponto de, numa tempestade, eles entrarem em desespero e dizer a Jesus: olha, tu não te importas que nós pereçamos? Ou seja, não vai fazer nada, nós estamos aqui perecendo, o Senhor está aí dormindo. Este homem, ele tinha uma percepção clara de quem era Jesus, e ele também tinha uma certeza do que Jesus poderia fazer pela vida dele, pela vida da sua filhinha, que estava realmente morta. Às vezes situações, elas surgem na vida das pessoas, e algumas pessoas, elas entram em desânimo, em desespero, mas eu acredito que nenhuma situação é tão grandiosa quanto a morte. Ninguém tem um problema tão grande quanto alguém que está com um defunto em casa. Ninguém tem um problema tão grande como esse. Nós precisamos entender que nós estamos servindo e temos como Senhor o próprio Deus. O Deus que nos criou, que nos formou e que tem poder sobre tudo e sobre todos. Um Deus que, ainda que por um tempo, na pessoa de Jesus, estava submetido ao nascer e ao pôr do sol, porque ele estava num corpo de homem, hoje ele já não se encontra mais desta maneira. Nos céus não nasce sol e se põe sol. Lá é luz sempre. Lá não tem tempo de 24 horas como nós estamos vivenciando aqui. Lá tudo já aconteceu, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa, porque lá não tem contagem de tempo. Então, às vezes, alguém pode imaginar, esta situação já está perdida, já passou, só poderia ser resolvida lá atrás, não foi feito, não tem mais jeito. É porque alguém está olhando na perspectiva daqui de baixo. Porque na perspectiva do alto, não passou, só é. Para Jesus não interessa se alguém diz já morreu. Ele olha para alguém morto e diz dorme. Porque ele é a vida. Basta ele dizer levante. E aquilo que parecia ser morte, na verdade não é, quando comparado com aquele que é a vida. Nós precisamos, a cada dia, a cada momento, vivenciar uma vida pensando nas coisas que são do alto, não das que são da terra. Nós nascemos de novo, somos espirituais. Porque tudo que é nascido do Espírito, é Espírito. Nós só somos filhos de Deus se nascemos de novo. Porque os filhos de Deus são espirituais. Os filhos de Deus não são da terra, são dos céus. E quando ele fala para nós pensarmos sobre as coisas que são lá de cima, ele está dizendo,
para de viver dirigido pelos padrões terrenos. Quando falo padrões, não estou falando apenas sobre comportamento humano, mas para de viver baseado no tempo. Veja que Deus, Ele é tão proposital nessa questão, que Ele não chamou Abraão lá novinho e nem tampouco lhe deu um filho da promessa, sendo num período que eles teriam condições naturais. Para provar para todas as gerações vindouras, que para Deus não tem essa, está com 100 anos, está com 90, está com 80, está com 60, está com 70, está com 10, está com 20, para Deus não tem isso. Para Deus tem uma palavra. Se Ele libera uma palavra, queridos, não interessa a idade que você já tem, ou que você ainda tem, porque Deus não está trabalhando neste padrão. Às vezes muitas pessoas se frustram, porque houve muitas promessas de Deus, e ainda que ninguém fale das promessas de Deus, se você ler a Bíblia você vai ver elas. Então, começa a receber muitas promessas, e começa a relacionar essas promessas com a preocupação da idade que tem. E começa a dizer, nossa, mas eu já tenho, como no meu caso, 20 e poucos anos. Tem algumas dezenas. Senhor, eu não tenho mais idade. Quem disse que Deus te chamou porque você tem idade? Quem disse que Deus te chamou porque você poderia garantir que estaria vivo em determinado tempo? Deus te chamou porque existe um propósito dele sobre a sua vida, mas não é o teu propósito, é o dele. Na verdade, as pessoas começam a olhar assim e começam a ver a idade que tem, porque, de certo modo, a pessoa entende promessa de Deus com aquilo que pode usufruir de Deus. E começa a dizer, eu estou com 50, com 60, com 70. E se Deus cumprir a sua promessa agora, eu já não tenho mais idade para fazer o que eu queria fazer quando Ele fez, porque alguém está pegando aquilo que é de Deus e trazendo para a realização própria. Por isso que, para que nós vivamos uma vida plena em Deus, a primeira coisa que Ele deseja que aconteça na vida de quem o aceita, é que morra. Sem morrer, ninguém pode viver. Quando falo morte, a Bíblia diz que nós, pela fé, morremos com Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele. Irmãos, as igrejas estão lotadas de pessoas que estão tentando usar Cristo e o Evangelho para realizar desejos e sonhos carnais. Porque os sonhos que eles querem realizar através da oração são sonhos que são lá de quando ele nem nascido de novo era. Nós nascemos de novo, recebemos o Espírito, recebemos a mente de Cristo, começamos a sonhar aquilo que Cristo deseja, começamos a viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos, e encontramos assim a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, porque agora não vivemos mais nos padrões terrenos. Hoje na escola bíblica nós estávamos estudando a respeito do milênio, de um tempo extraordinário de Jesus reinando sobre toda a terra, aonde ele mesmo diz, alguém morrer com 100 anos, morrerá novo. Um tempo de restauração, onde a natureza viverá em plena paz, onde a cadeia alimentar que nós conhecemos hoje será extinta. Ele diz que o leão comerá palha, feno como boi. Um tempo de paz plena. Um tempo onde todas as promessas de Deus serão realizadas sobre a vida daqueles que esperem em Jesus. Mas nós estamos agora em um tempo onde Jesus diz, ide e fazei discípulo de todas as nações.
Nós estamos num tempo onde tudo que Deus nos trouxer, tudo que Ele nos der, será para o cumprimento do propósito dEle sobre a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas fracassam? Porque elas se envolvem no projeto de Deus e Deus começa a abençoar. Quando Deus abençoa, elas largam o projeto de Deus, vai viver o delas. E Deus não tem compromisso em realizar sonhos carnais, sonhos materiais. Por isso que ele diz lá em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus próprios deleites. Deus valoriza o bom mordomo. Mordomo é aquela pessoa encarregada de administrar todos os bens do seu patrão. Ele valoriza o bom mordomo. Ele está procurando, na verdade, bons mordomos. Pessoas que entendam e compreendam quem realmente é Jesus, o seu poder, e que também utilize dos recursos. Quando falo recursos, não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando do intelecto, estou falando de todas as áreas do ser humano. Pessoas que dediquem a este projeto de Deus tudo que Ele tem. Querido, se você tem um pouquinho para entregar a Deus, saiba, Ele não aceita pedaço. Ou você se entrega todo, ou nós nos entregamos totalmente, ou Ele diz: quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não dá, por isso que a Bíblia diz: os tímidos não herdarão ou não entrarão no reino dos céus. Quando ele fala tímido, ele não está falando sobre pessoa que tem problema em falar em público. Ele está falando timidez no sentido de pessoas que se entregam, mas não se entregam. Pessoas que aceitam, mas não aceitam. Pessoas que estão servindo a Deus, mas também não quer negar nada do mundo. Ele está com a atitude tímida com relação a Jesus. Mas o interessante é que esta pessoa, ela não vai poder viver a plenitude daquilo que Jesus tem para ela. Deus tem e dá do seu Espírito sem medida, mas Ele mesmo diz que não coloca esse Espírito em recipientes que são incapazes de suportar toda a glória que Ele tem para nos dar. Uma pessoa, dirigente da sinagoga, como nós estamos vendo, os líderes judaicos trabalharam dia e noite para negar que Jesus fosse o Messias. Este homem, sendo líder de uma sinagoga, ele estava inserido neste contexto de negação, ainda que ele não negasse, mas ele estava em uma cúpula onde a maioria negava. Aonde ele tomar esta atitude pública diante de outros podia custar o seu cargo e custar a sua vida, porque aqueles que eram sobre eles na sinagoga eram contrários a Jesus e não só procuravam matar Jesus, mas como qualquer pessoa que concordasse que Jesus era o Messias. Em favor da sua filha morta, ele coloca a sua vida em risco. Todo aquele que coloca a vida em risco, na verdade ele está dizendo: por esta causa eu morro. Queridos, se nós não nos envolvermos de uma forma plena, milhares de pessoas deixarão de ser envolvidas pelo poder de Deus, porque alguém está negligenciando tempo, alguém está negligenciando aprendizado, alguém está negligenciando oração, está negligenciando uma vida plena de serviço a Deus. Este homem, ele sabendo quem era Jesus, tinha fé e certeza que Jesus era o Messias. Ele não pensou duas vezes, nem mediu consequências em se ajoelhar. Imaginem, queridos, você que já é de igreja há mais tempo, já é convertido há mais tempo, vamos imaginar aqui o seu Paulo, né?
que vai entender melhor esta compreensão que eu vou falar. Imagine aí algumas igrejas históricas, que estão às vezes combatendo alguma prática, que às vezes até, infelizmente, é uma prática que Deus está fazendo. Mas dentro do contexto religioso que essas pessoas vivem, elas não permitem que aquilo possa fluir. Precisa ter um controle. Aí imagine que alguém que faz parte dessa liderança descobre que aqui na Igreja Apostólica Família Feliz, nós oramos e as pessoas são curadas. E alguém diz, esta na nossa denominação é uma manifestação lá do tempo dos apóstolos, não é mais para hoje. Imagine alguém que dirige uma congregação de uma denominação dessa, vir aqui, sabendo que nós gravamos a live e que expomos, e chegar aqui e dizer, pastor Flávio, de forma pública, dizer, ore pela minha filha, porque eu sei que se o senhor orar, ela será curada. É certo que o cargo dele ele perdeu lá, sim ou não? Porque ele saiu dentro do contexto dele, daquilo que aquela denominação aprova, para uma que a denominação desaprova. Assim, era essa questão. Este homem estava se expondo contra a religião predominante da época. Ele tinha um cargo de liderança, mas ele reconheceu que Jesus era o Cristo e viu que ele podia solucionar o problema que ele tinha em casa, que era a sua filha morta, e ele não levou em conta o que isto pudesse lhe custar. A Bíblia não relata, mas é impossível, dentro do contexto bíblico, que este homem não tenha sofrido muitas perseguições. Os líderes judaicos, eles buscaram matar Jesus. Jesus foi e ressuscitou Lázaro. E depois eles estavam buscando matar Jesus, mas também a Lázaro. Em vez de reconhecer, eles preferiam apagar os dados. Quando nós tomamos um posicionamento para viver uma vida plena em Jesus, querido, você precisa ter consciência que o mundo inteiro será contra você. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se deseja viver uma vida em Cristo e não desagradar a ninguém, isso será impossível. Porque a primeira pessoa que você precisa se desagradar para aceitar Jesus é você mesmo. Porque só aceita Jesus quem olha para si e diz, eu sou um pecador, e eu preciso de Jesus. Então ele primeiro desaprova ele, discorda de toda a sua prática, e vai dizer, eu preciso de Jesus, porque eu sou mau, pecador, e eu preciso que Jesus me redima, para que eu não mais seja um pecador, mas seja um justo em Cristo Jesus. Não por obra minha ou sua, mas por obra dele. Então o evangelho, ele não é você sair por aí, não é nós sairmos por aí buscando inimizade ou afrontando pessoas. Não, é nós vivenciarmos uma fé plena em Jesus. E isso será suficiente para os espíritos contrários que regem sobre a vida de muitas pessoas se contrapor contra nós. Porque o próprio Jesus disse, eles perseguem a vocês, mas isso é natural, se eles perseguirem ao seu Senhor, vai perseguir você também. Então nós temos uma necessidade de posicionamento cristão, ainda que esse posicionamento nos custe até, no caso deste homem, até posições na sociedade. Nós temos vivenciado um tempo que muitas situações estranhas estão acontecendo. Nós estamos vendo uma aproximação
não do mundo com a igreja, mas da igreja com o mundo. Porque muitas pessoas estão desejosas por ambientes lotados, ainda que seja só de pessoas, não de salvos. Ambientes que lotam, mas ninguém ousa dizer uma palavra de correção, porque senão no próximo não vem ninguém. Locais que estão lotados, não tenho nada contra local lotado, mesmo porque nós teremos um local lotado também. Mas muitas pessoas estão lotando lugares, mas eles compraram ingresso. E quem compra ingresso não pode ser desapontado, porque ele comprou um show. E aquele que vende também está vendendo um show. E ele não pode desapontar o seu público, porque senão a agenda cai. Queridos, eu tenho um temor terrível de uma palavra chamada agenda aberta. É claro que você precisa de uma agenda. Mas quando eu falo no sentido de agenda aberta, é quando alguém diz assim: olha, eu estou disponível de ir para qualquer lugar desde que me pague. É preocupante quando você encontra às vezes até jovens que estão buscando seguir uma carreira de pregador, buscar ser um servo do Senhor, e eles estão já preocupados em gerar convites, em pregar de uma forma que eu estou aqui, e muitas vezes diz: eu vou a tal lugar, porque lá vai estar os dirigentes das igrejas, lá vai estar presidentes de igrejas, e lá eu vou gerar muitas agendas. Queridos, a Bíblia fala que alguns farão de vós negócios. Mas o problema não é só de quem faz de alguém negócio, é de quem se deixa se tornar negócio, porque você tem acesso ao Espírito Santo, você tem Bíblia, você tem como orar, Deus fala contigo, mas as pessoas preferem viver vulneráveis, que outro faça por mim, e aí surge aqueles que farão, mas cobrarão, mas também não te darão nada. Nós precisamos tomar um posicionamento com relação à nossa casa. Este homem tomou um posicionamento, ele disse: minha filha está morta, os líderes judaicos não podem fazer nada, eu sou líder também, ele pensou. Mas eu sei que dentro desse contexto religioso que eu vivi e vivo até hoje, ninguém resolve o problema da minha vida, da minha filha morta. Mas eu sei que esse Jesus, a quem nós estamos perseguindo, é o Cristo, e Ele vai ressuscitar a minha filha. Por isso ele chega lá com atitude de humilhação, ele chega se ajoelhando diante de Jesus, reconhecendo que ele era Deus. Porque até os anjos, quando alguém ousou se ajoelhar diante dele, ele disse: não faça tal coisa, porque sou teu conservo. Mas Jesus, sendo Deus, ele aceitou a adoração. Então ele chega, se humilha, coloca a sua família. Queridos, o que é que você está fazendo diante de Deus pela sua família? Qual é a exposição diante de Deus que alguém está tendo pela sua família, pela sua casa? Deus tem uma vida plena, que Ele nos entregou esta vida. Queridos, Jesus passou aqui na sua vida terrena por várias cidades, mas apesar de multidões terem sido alcançadas, tocadas e curadas, Ele mesmo declara que o caminho largo, a porta larga, tinha mais gente. As pessoas estavam vendo Jesus operando sinais, prodígios, maravilhas, mas mesmo assim, algumas até entenderam que Jesus era o Cristo, como o caso do jovem rico, mas não teve
desprendimento necessário da sua vida para poder servir a Jesus. Muitas pessoas têm ouvido o Evangelho, muitas pessoas têm vivenciado milagres do Evangelho, mas quando chega a hora dele tomar o posicionamento, porque Jesus disse: assim como eu dei a minha vida por vocês, vocês devem dar a sua vida uns pelos outros. Existem muitas pessoas que estão nesta condição da menina morta. Ela está lá morta nos seus pecados, não a menina, as pessoas. Não pode fazer nada por elas. Aí Deus levanta homens e mulheres de Deus para orar, para clamar, para jejuar, para buscar por aquela vida. E Deus alcança aquela vida com milagres. Ela até diz sim para Jesus, mas quando ela aceita Jesus, ela se recusa a ela também fazer aquilo que fizeram por ela. Pessoas que estão dispostas a ir para qualquer lugar, mas para a igreja é um problema. Nós precisamos ter um comprometimento, queridos, com a fé que nós declaramos ter. Porque a fé, ela é uma atitude, não adianta dizer que tem. Por isso que Tiago diz: a fé sem obras é morta. A fé, ela só é verdadeiramente fé quando ela tem uma ação. Este homem disse o quê? Ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio que Jesus pode ressuscitar minha filha. Mas se ele ficasse em casa só crendo, a filha dele teria sido sepultada. Mas ele disse: porque eu creio, eu vou. Pergunta-se para as pessoas, e quase todas que já disseram sim para Jesus, diz: o que é Deus para você? Se eu perguntasse aqui o que é Deus para você, o que nós diríamos? Eu vou até chutar aqui umas respostas. Deus é meu tudo. Deus é minha vida. Será? Porque às vezes quando namorava, uma paixão fazia coisa muito maior do que o que está fazendo por alguém que é tudo dela ou dele. Não é verdade? Deus é meu tudo, mas se a concorrência for um aniversário da família e o culto, o aniversário ganha. Se for o amigo secreto, e agora nesse tempo que nós estamos, queridos, quantas pessoas seduzidas para não afrontar ninguém e não dizer nada a ninguém, estão inseridas nesse contexto de cultura pagã que nós estamos vivendo agora. É a festinha da escola, é a festinha dos familiares que não são crentes, é tanta coisa, queridos, e eu quero que você entenda algo que é muito importante nós entendermos. Se você observar na história da Bíblia, a adoração sempre teve alimento. Quando Deus institui o culto, Ele institui com alimentos, com sacrifícios, e sacrifícios esses que os sacerdotes comeriam, para que o sacerdote, estando satisfeito, Deus estaria satisfeito. E o inimigo, o maligno, ele também é espiritual. Ele é espírito. Ele também recebe ofertas para poder manifestar-se, para poder ter abertura para agir na vida de uma pessoa, na vida de uma sociedade. Nós estamos inseridos em meio a uma festa que até eu brinco, eu digo, olha, as pessoas se convertem. O difícil é converter o mês de junho para junho novamente na cabeça dessas pessoas. Cristãos que você está conversando com você, elas chamam o mês de junho, é o mês de São não sei quem. No mês de São, eu digo, não é junho? Não é, o mês não é dele, não. Continua sendo junho, principalmente para você se converteu. Então nós temos aí 3, né?
desse mês que são festejados. 3. Você acha que é coincidência festival de comida gigante para que todo mundo coma? Queridos, nós estamos em uma festa religiosa. E tudo que é religioso, se não é para Deus, é para outro espírito. E nós sabemos que a maneira de Deus receber não é a que eles estão fazendo. Se nós não rompermos com a cultura de quando era carne, não pode viver a cultura de Cristo. E eu me sinto muito preocupado quando vejo as igrejas envolvidas neste período de uma forma a elas terem que gerar festividades que pareça, não porque esteja querendo imitar, não quero acusar disso, mas só fazem essas atividades por causa deste envolvimento de festa que está na cidade. Elas se sentem motivadas a também de alguma maneira festejar neste mês. Até que ter algo neste mês diferente do que já faz. Nós vemos as igrejas criando muitos e muitos festejos, que mais parecem festas mundanas, e muitas vezes desprezando a ceia, por exemplo. Nós temos uma festa espetacular, todo mês, chamado Ceia do Senhor. Se estas festas não são suficientes para alguém se alegrar no Senhor, o que mais poderá alegrar? Para alcançar o milagre, este homem precisou romper com as tradições que ele vivia. Ele precisou se contrapor ao judaísmo que perseguia Jesus para alcançar a bênção da sua filha. Se nós queremos um cristianismo ou uma vida cristã autêntica, queridos, zere tudo que você vivenciava, tudo que você vivia e recomece em Cristo Jesus uma nova vida, porque ele diz que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um tempo desse atrás, não estou dizendo que esta é uma posição, né, eterna da minha vida, mas um tempo atrás, eu estava meio preocupado, algo me chamou a atenção, me trouxe uma certa preocupação, eu conversando com minha esposa. Tem o mês de junho agora, né? Vai ter um dia dos namorados, não tenho nada contra o dia dos namorados, você festejar os namorados, nós até já fizemos festa dos namorados, mas algo me chamou e eu achei meio estranho. Queridos, me perdoe o termo, igrejas que estão se fantasiando de motéis para fazer festa dos namorados, é tudo vermelho, vai comprar os enfeites e Deus nos perdoe, que nós já fizemos isso também, então eu preciso não acusar quem faz. Mas você já percebeu como a cultura, há pecado nisso? Eu creio que não, em festejar o dia dos namorados. Mas a cultura vai entrando e nós vamos começando a transformar o lugar de culto em ambientes que mais chamam a atenção para outros. A igreja nunca vivenciou um tempo de sensualidade como ela está vivenciando hoje. Onde parece que, imagine aqui um pastor corajoso hoje, chegar aqui para dar uma aula de vestimentas bíblica. Parece que arrancaram da Bíblia, vestir-se com ordem e decência. As pessoas confundem alguém dizer tem que usar saia, vestido, não pode usar tal roupa, com não ter decência. Você pode vestir qualquer roupa, e qualquer roupa pode ser decente, e qualquer roupa pode ser indecente. A intenção com que se faz é que vai gerar a consequência. Quando alguém está lá na loja comprando, e a vendedora está dizendo, essa aqui vai te deixar mais sensual. Ela sabe o que está comprando, e sabe para quê, e não só ela, ele também. Não é assim? Então,
por que nós nos reunimos aqui? Porque não é a opinião, o que o pastor Flávio está dizendo comigo. Não, queridos, o que o pastor Flávio está dizendo é bíblico. Se é melhor você se amoldar. Porque o único livro, um dia eu estava conversando com a pessoa, eu digo, você crê em Jesus? Ele, em Jesus eu creio, na Bíblia, ele disse em partes. Eu digo, qual é o outro livro que fala a respeito de Jesus? Ele, a Bíblia. Eu digo, agora eu fiquei confuso, você acredita em Jesus, mas não acredita no mensageiro, você não estava lá quando Jesus estava aqui. O mensageiro é a Bíblia. Você acredita no que ela disse a respeito de Jesus, mas não acredita nela? Como que vai ficar isso? Nós precisamos, queridos, nos amoldar à Bíblia, aos seus padrões, a como ela nos orienta a alcançarmos o favor de Deus, como ela nos orienta a viver uma vida santa, uma vida de fé progressiva. A Bíblia ela vai nos trazendo a orientação. O que é que impede para você avançar no Evangelho? O Espírito Santo vai revelando os pecados, mas a atitude de mudança é nossa. Pessoas que vivem em ciclos de maldição, vai, anda um pouquinho, volta para o zero, vai, anda um pouquinho, volta para o zero. O Espírito Santo começa a revelar, este ponto na sua vida é um pecado. Queridos, você vai continuar. Pecado é algo que te separa de Deus. Se o Espírito Santo te revelou um pecado, arrependa-se, cuide, mude, porque o pecado sempre te afasta de Deus. Nós não podemos conviver com o pecado e fingir que ele não está ali. Porque o pecado é uma porta de entrada para o diabo destruir a sua vida, destruir a sua casa, destruir a sua família. Veja que a Bíblia fala que quando alguém está possesso e alguém usado por Deus expulsa este demônio, a Bíblia diz, Jesus diz que ele fica a vagar, e sem encontrar outro corpo, digamos, ninguém mais abriu uma porta, né? Ele vai procurar entrar naquela de volta, vai dizer, vamos voltar lá. Ele volta, encontrando a porta aberta, ele vai, busca mais 7, e entra. Aquela pessoa estava sofrendo com um demônio, agora ela está sofrendo com 8. E a Bíblia diz que os atos destas pessoas serão piores do que os de outrora. Os demônios, eles vivem e se alimentam de pecado. O Espírito Santo, ele nos convence. Mas se não toma atitude, continua pecado. Arrepender-se, humilhar-se, colocar na posição, buscar orientação divina e tomar uma atitude. A atitude deste homem salvou a vida da sua filha. A falta de atitude dele teria causado o contrário, com certeza. Não teria acontecido nada com a filha. Continuaria morta. Então nós estamos diante de uma grande oportunidade. Jesus estava aqui como cordeiro. Ele veio para morrer. Mas mesmo assim, todas as pessoas que buscavam ele, você vai ver dentro dos textos que quase todas, por que não dizer todas, que alcançaram o milagre de Jesus naquele período, elas mesmo designaram que Jesus fizesse. E Jesus sempre dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. As pessoas enxergaram que Jesus era o Cristo e lançaram a demanda sobre ele.
Aqui nesse mesmo texto, depois você pode ler em casa, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, sabendo que Jesus ia passar por ali, ela disse: se eu for lá e tocar na orla dele, certamente serei curado. Ela botou uma demanda, ela disse: eu não preciso que Jesus fale nada comigo, eu só preciso tocar nele. Mas Jesus não disse para ela: olha, se você conseguir tocar em mim, você vai ser curada. Foi a fé dela que designou isso. Mas ela ficou em casa. Quantas pessoas estão vivendo doenças crônicas e não conseguem sair delas porque não conseguem tomar uma atitude de buscar a Deus? Confia em tudo e em todos e nenhum resolve. Confia no médico, confia nos remédios, confia em tudo, mas não bota uma demanda diante de Deus. Quantas pessoas estão vindo para a igreja dizendo: olha, eu vou para a igreja e se acontecer isso, eu sei que o Senhor agiu, é um sinal seu que o Senhor agiu. Quantas pessoas vêm à igreja com um propósito definido no seu coração, com uma demanda para Deus? Queridos, pelo amor de Deus, não podemos viver como cantor mundano, deixa a vida me levar. Uma luta terrível, as pessoas estão indo buscar a coisa mais importante da vida deles, que eles declaram, e parece que estão indo para as igrejas forçado e amarrado. Alguém tem que estar estimulando. Alguém que está mandando mensagem, tem que estar ligando. Tem que falar: querido, pelo amor de Deus. É um relacionamento que Deus tem com você. O Deus criador do universo decidiu morrer por você, te salvou, e ainda isso não é suficiente para você negar a vida antiga que tinha e passar a viver uma vida dedicada, plena a Deus. Precisamos tomar uma atitude com a fé que nós dizemos ter, e alcançar milagres, alcançar mudança de vida, transformação, uma fé ativa, uma fé que gera. As pessoas dizem: eu tenho fé. Tem. Em um culto, às vezes tem um fervorzinho ali, graças a Deus que tem, né? Tem um mover de Deus, tem uma coisa, e as pessoas se empolgam e gritam, e que bom que grita mesmo, é para gritar, é para louvar, é para adorar, mas quando chega no outro, cadê? O fervor sumiu. Chega no outro dia, na semana, para trabalhar, cadê? A fé, ela é uma decisão, não é um sentimento. Ah, mas se hoje, Senhor, mas se flutuando, oh, como eu estou com vontade de orar, vou orar. Vai esperar amanhecer assim, que você vai orar muito, viu? Tem dia que amanhece, mas é uma decisão. Senhor, hoje eu acordei, eu quero te adorar, eu quero te louvar. Que oportunidade que o Senhor me deu. Queridos, quando você acordar, nem que seja um pardal vai ter cantando. Será que você vai perder para um pardal? Que em algumas regiões já é considerado praga, que traz enfermidade. Amanhece um pardal cantando e alguém amanhece murmurando. Até os insetos, você dorme e chega lá, não tem uma teia de aranha, quando amanhece o dia está lá um monte. Louvaram a Deus a noite inteira. E alguém que diz que Jesus é o tudo, não consegue abrir a boca, tomar uma atitude. Aí, enquanto isso está os negócios mortos, muitas vezes a vida emocional morta, o casamento morto, os filhos mortos, a vida morta, mas não se humilha para clamar a Deus e declarar que acredita e confia que Ele pode ressuscitar.
Querido, comece a acreditar para que Ele ressuscite você primeiro, pelo menos. Deus quer te ressuscitar. Não precisa de um sonho, de um iate, de um terraço. Só o privilégio de um dia. Você sabe quanto uma pessoa abastada de dinheiro, sabendo que seus dias estão contados ou estão nos minutos, sabe quanto ele daria para ter um dia e você tem? E um dia que chegar, que você não tiver um dia, você terá uma eternidade ainda. Deus chegou, encerrou, Deus fala, acabou, não tem mais aqui não. Quando Deus encerrar aqui, você começa algo sem fim. Tem mais motivo? Nós precisamos ressuscitar coisas na nossa vida. E precisamos tomar atitude, porque não basta Jesus poder. Não basta Jesus ter todo o poder. Porque Ele não vai mover o todo o poder dEle aonde não encontrar fé. É a fé que vai mover Deus em seu favor. Mas a fé que move Deus é a fé com obras. O irmão Paulo cantou hoje, ele explanou aqui sobre Raabe, que está na galeria da fé. Porque a obra dela, inclusive lá em Tiago fala dela, a fé dela tinha obra. Ela disse, olha, o Deus de vocês é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Até aí ela só estava dizendo, olha, com certeza vocês vão matar a gente. Eu não tenho dúvida. Até aí não tinha obra, só tinha fé. Mas quando ela pega, olha, eu sei que o seu Deus vem e que vocês matarão a todos, mas poupe a minha vida e a minha família. Jure. Ela deu forma, ela deu obra à sua fé. A fé dela agora tinha uma obra. A Bíblia fala lá em Tiago também a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele não era justo, mas quando ele creu, ele se tornou. Mas crer, como foi que Deus provou que Abraão cria? Primeiro ele sai da sua parentela. Ele não estaria provando que creu em Deus enquanto não saísse. Quando ele bota o pé e sai, aquela fé tomou vida. Quando ele vai lá e decide sacrificar o seu filho, praticou uma obra de fé. A sua fé tinha vida. Milagres que Deus tem para as pessoas, e pessoas que já vivenciaram grandes milagres de Deus. Eu trago esta mensagem não para te repreender, mas para te motivar. Querido, Deus já te tirou de situações piores. Por que você está parado, cabisbaixo nessa? Não estou pregando aqui porque fulano não veio, cicrano não veio. Se fosse para eu estar num lugar com muita gente, querido, tem um monte de igreja que também louva a Deus, que também adora a Deus. Tem igrejas que até eu seria aceito para sentar no púlpito, ser um pastor auxiliar, ou quem sabe abrir uma congregação. Quantos convites já recebi? Não é sobre pessoas, sobre estar no meio de pessoas, é sobre cumprir um propósito. Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Deus te chamou para ser uma pessoa com um diferencial. Cheio de fé, de esperança. Vivenciando uma vida. Você vai ver a história. Querido, não tem como você dizer. Lá no futuro alguém olhar para você e dizer assim, daqui a 500 anos, você já vai estar descansando, já vai estar diante do trono de Deus, já vai estar alegre, regozijando, né, esperando o dia de receber os galardões, mas alguém 500 anos depois vai estar dizendo, olha, conheceu fulano?
um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas, queridos, nunca alguém será conhecido se não batalhou o bom combate da fé. Alguém vai falar do pastor Flávio? Vai, eu tenho certeza. E vai dizer assim: queridos, olha, o pastor Flávio estava ali, começou a igreja, 6 anos, fez culto só ele e a esposa, né, vivia adulando os irmãos e orando, venham aprender a palavra, ninguém vinha, mas ele continuou, ele foi firmado, ele foi persistente, até que chegou um dia que os corações se quebrantaram, uma multidão de pessoas se converteu, foi um ministério grandioso, a família dele foi uma bênção, a esposa dele foi uma bênção. Quantas pessoas foram tocadas pelo testemunho de fé dele? Mas notou que eu tive que passar um bocado de coisa para ter essa história? Eu vou finalizar, viu? Entenda, para finalizar, eu acredito que daqui 1 hora mais ou menos eu consigo terminar. Queridos, veja, nós éramos escravos de um senhor mau, do diabo. Alguém decidiu nos resgatar. Nós estamos hoje resgatados e resgatando outros. Mas você precisa entender que nós estamos em um período de resgate onde existe um inimigo furioso, lutando para destruir as almas e para derrubar você. Não tem tempo de descanso espiritual agora não. Não gosta de orar? Ah, queridos, vai ter que fazer coisas muito pior que você também não gosta, como escravo do diabo. É ou não é? Não gosta de louvar a Deus? Vai acabar louvando o diabo. Porque alguém vai ser dono do seu louvor. Ou toma um posicionamento de ser resgatado e de resgatar, ou é presa. Não tem meio termo. Para você entender, queridos, para nós entendermos, Jesus, para nos resgatar, nós estávamos em uma prisão tão ferrenha, que alguém para nos tirar de lá morreu. Para continuar o resgate, os seus discípulos morreram. Pessoas morreram e estão morrendo até hoje nesta obra de resgate de almas das mãos deste senhor mau. Ninguém para na fé cristã, ou avança ou volta, não tem parado. Imagine alguém que está aí aprisionado num prisioneiro de guerra, tem muita guerra aí, nesse tempo dá para você entender. Alguém saiu do campo lá, de prisão, está sendo resgatado, os soldados resgatando, e aquela pessoa diz: eu preciso parar que eu estou cansado. Os soldados vão olhar para ele e dizer: você prefere que eu te mate para você ter uma morte menos dolorida? Porque o adversário vem aí atrás. Se você parar para descansar, ele vai te pegar. E você vai ter uma morte terrível. Não tem parar. Não tem parar. Queridos, certa pessoa estava falando uma vez. Ele era um crente fervoroso. Escola bíblica, culto de oração, culto do domingo. E ninguém podia impedir ele de estar adorando a Deus juntamente com a igreja. Ninguém. Mas de repente, algo falou o coração dele. Você está sendo muito exigente consigo mesmo. Custa você estar lá no aniversário, numa festa, um passeio com a família.
Deus vai entender. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão, Deus entende mesmo. Quem não entende é o diabo. Essa pessoa estava caída, disse, olha, eu fui abrindo mão daquilo que eu achei que era peso, daquilo que de repente eu queria ir e não conseguia mais. Eu planejava ir para o culto, mas aparecia alguma coisa, outra, e eu não ia mais. Ele disse até que eu me vi bebendo outra vez, junto com aquela roda de amigos de outrora. Até que eu me vi nas drogas. E hoje, eu sei que Jesus é a verdade. Eu sei que Ele é o único caminho, mas eu estou fora e não consigo voltar. Não dê brecha, querido. Não dê brecha. Nós não estamos tratando de questões de relacionamento, não. Nós estamos tratando de questões de salvação da nossa alma. É a gente buscar se envolver mais na palavra de Deus, na oração, no louvor, na adoração. Botar metas e demandas para cada culto. Senhor, eu vou para o culto domingo, mas eu não vou moribundo, eu vou para ser cheio, eu vou, Senhor, para ouvir a Tua voz, eu vou, Senhor, para ser fortalecido, eu vou para ser batizado com o Espírito Santo, eu vou para receber um novo dom, eu vou, Senhor, porque eu quero ir, eu desejo ir, porque eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor pode fazer. Temos que ter este propósito. Eu sei que a gente às vezes fica tentado a querer cuidar das coisas, mas existem coisas que sairão do seu controle. Deixa eu te dizer, este homem aqui tinha controle, era líder da sinagoga, organizava ali o culto, a reunião, quem ia ler a palavra, quem ia fazer as canções, organizava tudinho, mas um dia uma situação que estava fora do controle dele, bateu na sua porta, a morte chegou, e agora ele não tinha controle sobre aquela situação, mas ele tomou uma atitude sábia, ele foi buscar aquele que tem o controle, e encontrou o controle, encontrou a bênção, encontrou a vitória. Reflitamos, Deus te ama, Deus nos ama, mas Deus nunca teve carência. Deus não está carente por nós. Deus era poderoso para dizer, já pecaram, né? Eu já declarei uma palavra, no dia que pecar certamente morrerá. Façamos outro, né? Anjo não faltava. Humanos, ele poderia fazer quantos quisesse. Ele é Deus. Mas ele decidiu nos resgatar. Ele decidiu nos amar. E nós não podemos desprezar. Porque, queridos, esta é a única opção daqueles que querem viver uma vida eterna com Deus. Não tem outra. Como o pastor Sam fala, se tivesse um nome maior que esse, eu falaria no nome desse. Mas não tem. Só o de Jesus. Então nos envolvamos com este nome. Tudo vai passar, queridos. Tudo vai passar. Se apegar demais às coisas deste mundo. Quantas pessoas dedicaram 16, 18, 20 horas de trabalho para construir riquezas? Veio a pandemia, levou tudo. Pessoas que nunca mais se reergueram. Uma vida... A vida toda foi embora. Que vida toda, irmão? Nunca viveu.
sempre foi escravo dele mesmo, de juntar coisas neste mundo. Viver, querido, é aquela pessoa que tem a presença de Deus todo dia, aquela pessoa que tem a sua mesa lá, o suficiente de Deus, ainda dá para dar para o vizinho, mas tem alegria principalmente, porque nada vale uma mesa farta se não tem a presença do Senhor, não tem alegria. E as coisas que são conquistadas pela força do braço, certamente não trarão alegria. Mas aquelas que são alcançadas pela fé, elas vêm com um propósito e elas sempre gerarão alegria. Porque quando nós recebemos algo que nós sabemos que foi por fé, nós não temos dificuldade de adorar a Deus com aquilo que Ele nos deu. Porque sabemos que Ele nos deu e continuará nos dando sempre que for necessário. Precisamos colocar na nossa vida uma prioridade. Deus, Ele deseja poder estar presente todos os momentos conosco. Por isso Ele deu o Espírito. O Espírito, você pode estar carregando 5 sacos de cimento e ainda orar no Espírito. Você pode estar no trânsito, alguém te fechando e você orando no Espírito. Você pode estar em meio a uma desavença lá e orar no Espírito. O Espírito está presente, está em todo lugar. No meio das adversidades que porventura você passa, Ele estará ali. Não há nada que te impeça de orar no Espírito. Mas se você se envolver com a alma ela age por sentimentos, age por emoção, por reação. A alma vive assim, uma hora em cima, outra hora embaixo. O Espírito não, o Espírito sabe quem Ele é razão. Mas a alma não. A alma, Ele diz que me odeia, aí a pessoa diz, também odeio. Que é a alma, é a ação. Quem está no Espírito, alguém diz, eu te odeio. O do Espírito diz, eu sei quem é você, mas eu amo essa pessoa, apesar da dor que ela está me causando, mas eu amo. É uma decisão. A pessoa está lá com 2 facas na mão. Jesus está mandando você abraçar ele, não, ele vai te matar. Mas amar é sair daquela situação, ir para o seu quarto, orar, abençoar aquela vida, declarar que o diabo tirar as suas garras daquela vida. É não levar aquela situação para a sua vida. Quantas pessoas pararam de viver por causa de uma situação na vida? Uma calúnia que ouviu, uma traição, uma situação difícil, e esta pessoa não saiu de lá ainda. Já às vezes faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ouso até dizer 70 e 80 anos, e a pessoa está lá ainda. Todo mundo que presenciou aquilo já morreu tudinho, às vezes, mas a pessoa ainda está lá, presa. Não podemos agir pela alma, mas pelo Espírito, pela fé, tomando uma atitude. Não interessa a circunstância, a situação que você está vivenciando. Busque a Deus, porque Ele resolve. Busque a Deus, coloque uma demanda. Você vai ver na Bíblia as pessoas dizendo, volto a dizer, elas não chegaram. Este homem chegou aqui dizendo, o senhor quer? Não, ele disse, se o senhor for e o senhor botar, ela ressuscita. A mulher disse, se eu tocar, eu não quero, ele nem precisa nem saber. Se eu for lá e tocar, eu volto curada. Nós vamos colocar uma demanda dirigida pelo Espírito de Deus, e certamente Deus trará, porque esta demanda será do novo homem, por fé. Nada tem a ver com a nossa vaidade do passado,
Coloque uma demanda espiritual diante de Deus, de mudança de vida. Acordei feliz, outro dia acordei triste, comecei o dia assim, terminei assim. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, traz ânimo, traz alegria, me ensina a não gastar as minhas energias naquilo que eu não preciso gastar. Estou tentando terminar. Tem pessoas que às vezes a energia deles está indo toda em negócio que eles não precisavam ter se metido. Tivesse ficado caladinho, aquele problema não existia na vida dele. Toda hora tem alguém contando algo para a gente, não tem? E querendo que você dê uma opinião. Não se meta não, irmão. A Bíblia diz que quem se mete em negócio alheio é como pegar um cão pelas orelhas. Mas quer ter uma opinião formada sobre tudo, nem é Raul Seixas. Sabe aquela pessoa, não sei se você conhece alguém assim. Tem um casal lá brigando, aí chega o marido, aí dá a versão dele, aí ela está do lado do marido. É porque ela não podia fazer isso com você, porque não sei o quê. Aí eu inverto, aí vem a esposa. Aí a esposa fala, não, ele fazer isso com você... Ela consegue ficar dos dois lados. Diz, queridos, olha, essa situação sua é muito difícil. Graças a Deus eu nunca passei por isso, né? Mas eu vou apresentar a Jesus. Ele está lá na sua casa, ele sabe tudo. Se entrega a Jesus e eu vou estar orando, mas eu mesmo não posso me envolver nisso. Porque eu já tenho um lar para cuidar, e não é lá essas coisas tão fáceis, cuidar de um lar. Para ainda ter que cuidar de todos que se encostam. Então, cuidado com o que você se envolve. A sua vida está dirigida pelas suas palavras. Tudo aquilo que você concorda com a boca é concordado lá em cima. E toda hora tem alguém dizendo, não é verdade? Tem ou não tem? Vai ser de mal a pior, não é verdade? E tem gente que parece aqueles bonequinhos, né? Só sabe fazer assim. Não é assim não. Pronto, acaba o assunto, irmão. O que as pessoas não gostam de ouvir, a palavra mais poderosa para te repelir de todo mal e de pessoas mal é não. Não é? Não. Pronto. Nunca mais vai vir contar para você. Nunca mais vai querer te envolver. O povo chega e quer te envolver em cada coisa, não é verdade? E eu já deixo aqui já um recado para o irmão Edson e irmã Cessa que tem comércio. Viu? Comerciante precisa ter ouvidos atentos, um filtro para transformar em venda. Sentou lá, bebê, tome mais um café. Mais um lanchinho. Bebê. O senhor quer um hambúrguer? Bebê. Você não vai falar nada. Não, aqui é uma empresa, aqui eu só vendo. Se você falar mais, eu vou vender mais. Quando você estiver aqui, eu estou vendendo. Nunca ninguém poderá dizer, porque, queridos, aqui eu estou falando deles, não é deles, né? Mas de comércio. A pessoa leva lá. Se você disser é verdade, ela vai sair dali e dizer, o irmão Edson e a irmã Cessa também concorda comigo. Aí ele estava falando do outro cliente, aí você perdeu um cliente, porque o outro não vai mais lá, porque você falou dele. Mas não falei, falou, você disse sim, é verdade. Aquele inimigo dele se aliou com você, e você disse sim. Agora perdeu o outro cliente, né? Bota lá, né? Aqui não é Cessa, não é Edson, não é Ellen, não é João. Aqui é o funcionário, né?
Não, porque ela falou isso, falou aquilo, e você vai dizer: meu querido, este pastel está uma delícia, você quer provar? Depois de 3 oferecimentos, a pessoa diz: é melhor ou comer ou vazar, né? Que aqui não está tendo espaço. Porque ele quer levar os demôniozinhos que estão agindo nele, ele quer deixar uns em algum lugar. E as palavras que vai deixando. Mas a porta que recebe é a sua boca. Se você disser não, ninguém vai poder entrar lá. Espírito nenhum. Nada. Você está resguardado. Bote regras na sua casa. Você fuma? Não. Aqui não fuma. Aí a visita chegou: posso fumar? Lá fora, por favor. E vá para um lugar que o vento vá para o outro lado, que aqui ninguém fuma. Não é assim? Ai, vai ter o almoço, eu gosto de uma cervejinha, posso ir ali comprar já que você não tem? Não, meu querido, aqui não bebe cerveja. Se você quiser, pode ir beber lá no bar, e depois você vai para casa. Amanhã, quando tiver sem bafo, você volta. De quem é a casa? Não é sua? A regra é sua. Ou vai deixar, como diz o pastor São, o diabo vir fazer ninho? Dizer também que não, isso aqui não, aqui não. Amo muito você, mas essas coisas nós não praticamos aqui. Pronto, queridos, você vai descobrir logo quem é seu amigo ou não. Porque aqueles que não são vão se aborrecer, vão chamar de radical e vão sumir, e você vai ficar livre, feliz da vida. Coisa boa é quando Deus tira uma pedra de tropeço da nossa vida. Não é bom? Tirou, você está livre. Eu vou contar uma história bem rapidinho. Minha mãe está ali, ela vai concordar. Minha mãe é costureira e Jaqueline bem sabe disso. Aí minha mãe trabalhava noite e dia para cuidar de 5 filhos, 6 filhos, né? Certo é que já tinha 2 que ajudavam ela. Mas era de noite, trabalhando. E tinha um bocado de vizinho desocupado, que não cuidava nem na casa delas, e ia para a casa de mãe atrapalhar ela de costurar. E mãe ficava com vergonha de dizer: vai embora, né? Mas um dia, meu irmão mais velho chegava, ele era mecânico, chegava da oficina, e a casa sempre com aquele povo, perturbando. E ele chegava, ele tinha uma enxaqueca interminável, ele chegava, deitava, daqui a pouco, um dia ele tomou posição, dizendo: minhas queridas, vocês não têm nada para fazer na casa de vocês não? Porque assim, eu estou vendo mãe trabalhando aí, não abre a boca, e vocês falando da vida dos outros, e depois vão dizer que foi mãe, foi da casa de Dolores que saiu essa conversa. Então, se vocês não estão aqui para trabalhar, pode ir para a casa de vocês. E mãe vai botar aí nos comentários, que mãe depois disse: como foi bom. Eu fiquei com muita vergonha, mas achei tão bom. Aí, queridos, elas passavam na porta, não vou dizer o nome delas não, passava na porta e abria assim a porta e dizia: Dolores, ele está aí? Aí me acabou de entrar, mesmo que não tivesse, ela nem tinha visto, né, se estava ou não, porque tinha uma entrada da porta que não dava para ver se entrava ou não. Ela disse: tá, ele sempre chega essa hora. Aí pronto, ficou livre. Ela não teve força para tomar, mas Deus usou o anjo. Então, quando toma posição, irmão, bota as trepeças para correr. Trepeça atrapalha sua casa, atrapalha seu negócio, porque ninguém vai no estabelecimento comprar um negócio que tem meia dúzia de fofoqueiro lá que passa o dia todo, porque repele os bons clientes. Sabia disso? Tá lá, já arrumou confusão com a vizinhança toda. Tá lá, o vizinho não vai.
Aí você pega e diz: meu querido, quer me ajudar? Né? Vou pegar ali a vassoura, um pano de chão. Aí você vai me ajudando aqui, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Não é que eu não quero dar atenção para você, não, porque realmente eu não posso, né? Eu estou ocupado. Tem um negócio aqui, né? Oração por Eris. É isso? Íris. O problema é do leitor mesmo. Que a letra é muito boa, por sinal. Não sei quem escreveu, mas está de parabéns. Ela está entubada, minha cunhada. Sua cunhada é? É irmã do seu... É casada com seu irmão, é? Amém. Vamos apresentar ela em oração, né? Crendo no milagre do Senhor. Está vendo a importância de vir cultuar? Né? Sabia que uma pessoa entubada dessa, amanhã pode estar de alta? E se você não tivesse aqui amanhã, ela estaria no velório? Uma oração muda destinos, muda a vida. As pessoas às vezes não servem a Jesus. Você serve. Mas em vez de estar cultuando, prefere estar em casa às vezes. E aí o parente que não tem acesso a Deus ainda, não tem ninguém para orar por ele. E fica à deriva. Não é? Aí depois, em vez de nós orarmos por cura, tem que orar para consolo. Porque perdeu. Sendo que tinha arma poderosa, mas deixou guardada no sofá de casa, enquanto está com um controle, mudando a TV de canal em canal, abrindo a porta para Satanás entrar e fazer a festa. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Se existe um pastor pregando, e ele me encheu de coragem. Ele disse: irmãos, toda vez que você prega a Bíblia, e alguém chama de cajadada, e se irrita, é porque não se converteu ainda. Porque nenhum convertido tem problema que a Bíblia diga que ele está errado. Porque o desejo do convertido é fazer o que a Bíblia diz que é certo. Quando ele descobre que aquilo é errado, ele não vai sair triste, ele vai sair alegre, dizendo: Deus corrigiu a minha rota. Querida, a correção bíblica não é a correção para humilhar, é para corrigir rota, porque é melhor fazer uma rota que às vezes nem está tanto querendo, e o fim desta rota ser os céus, do que ninguém corrigir e a sua rota te levar para o inferno. Não é verdade? Então, como é bom quando alguém chega para a gente e diz: olha, isso que você está fazendo biblicamente está errado, mude, urgente. Aí quando chegar lá no céu, a pessoa vai dizer: cadê ele? Irmão, no dia eu fiquei com a raiva de você, mas mudei. Olha onde eu estou, no céu. Já pensou se você não fala? Eu sei, muita gente não vai gostar de você quando você falar de Jesus, mas depois elas vão agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui está, ó Pai, nas minhas mãos um pedido de oração da irmã Cécia, do Edson, da Íris, ó Pai, que está entubada. A irmã Cécia trouxe uma demanda para o Senhor. Aquele líder da sinagoga estava com a sua filha entubada, morta, melhor dizendo, e disse: Senhor, se o Senhor for lá e tocar nela, certamente ela viverá. Senhor, nós também colocamos diante de Ti, Senhor, vai lá e tira ela daquela UTI agora, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua glória. Nós colocamos diante de Ti, nós não mandamos no Senhor, mas nós confiamos no Teu poder e no que a fé pode gerar. Por isso, ó Pai, nós declaramos o milagre no nome de Jesus, Pai, porque este nome veio sobre a congregação com a fé de que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor renova, para a glória do Teu nome, Pai. Nós apresentamos no nome santo de Jesus. Aleluias, aleluia, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias.
Vamos apresentar os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te apresentar os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias ao Senhor. Que o Senhor receba como adoração, como cheiro suave as Tuas narinas, Pai. Não os recursos, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor não precisa de nada, mas a atitude de adorar o Senhor com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Que o Senhor seja louvado, engrandecido e exaltado, e que a Tua bênção, Pai, a Tua prosperidade, a Tua provisão, a Tua abundância, a Tua saúde, a Tua cura, ó Pai, a Tua vida abundante esteja sobre as nossas vidas, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus, Pai. Nós declaramos uma semana abençoada, no Teu nome, Pai, uma semana onde nós nos alegraremos no Teu Espírito, Senhor, uma semana onde seremos, ó Pai, encontrados em áreas que nunca fomos, ó Pai, trazendo uma novidade de vida sobre a vida de cada um de nós, Pai. Mais uma vez, Senhor, eu apresento o pastor Sam, que o Senhor, Pai, Senhor, seja com aquela vida. Ele tem dedicado, ó Pai, a sua vida a este ministério, na oração, na busca, no clamor, na súplica, Senhor, e nós retribuímos diante de Ti, ó Pai, toda a dedicação dele. Que o Senhor, ó Pai, faça transbordar as Tuas bênçãos, a Tua saúde, as Tuas finanças sobre a vida dele, ó Pai, para a glória do Teu nome. O decante o debriafai, melocate cobe, dica nasce decanta chocoborocolosso. Senhor, nós sabemos que as notícias deste mundo só trazem derrotas e misérias, mas nós viveremos segundo as notícias dos céus, e nós sabemos que ao pensarmos nas coisas que são do alto, nós, ó Pai, estamos acima de tudo aquilo que é terreno. Sabemos que no céu não há crise, no céu, ó Pai, não há falta de nada. No Teu reino, ó Pai, há abundância de alegria, há abundância de paz, e nós declaramos, Senhor, a abundância do Senhor sobre a nossa vida. Pai, nós declaramos sobre a vida daquele que está desanimado, que o Teu Espírito fortaleça, Pai, pessoas que estão andando com um peso terrível, Pai, para mover uma perna, está uma dificuldade, Senhor, parece que está carregando uma carga, um elefante nas costas. Senhor, nós sabemos que o maligno traz opressões e faz trazer cansaço, mas nós clamamos a Ti, Senhor, repreende todo este mal, reaviva esta vida, reanima esta vida, enche do Teu Espírito, motiva, ó Pai, Senhor, que também, Pai, aqueles que desprezaram a Tua presença, Pai, que corrija a rota, que volte, ó Pai, a adoração, ao fervor, ao clamor, à busca, a adoração ao Senhor, no nome santo de Jesus. Pai, nós queremos abençoar esta cidade de Caruaru. Oh Deus, nós queremos declarar, ó Pai, a Tua vitória sobre este mês de junho. Nós queremos declarar um mês de grande colheita, ó Pai, verdadeiramente colheita, ó Pai, de almas, de vidas se rendendo a Ti, ó Senhor, que todo principado e potestade o Senhor repreenda, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Pai, que as alegrias das boas novas de salvação estejam nos quatro cantos desta cidade, Pai, no nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome. Oh Deus poderoso, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e realizou aqui esta noite. Abençoa os nossos irmãos que estão cultuando conosco, aos meus familiares, a minha mãe, minhas irmãs, Pai, o Charles, oh Senhor, a Ednilda, Senhor,
Oh, Pai, a Jailma, que eu vi ali comentando, abençoa, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, aqueles que também estão conosco, e que eu não vi, ó Pai, por isso não citei o nome, mas que sejam ricamente abençoados, para a glória do Teu nome. Obrigado, ó Pai, por este recurso, aonde podemos, de alguma maneira, estarmos conectados, ó Pai, nos vermos, ouvirmos a voz, ainda que, ó Pai, sabemos que no Espírito não há nada que impeça de nós estarmos em comunhão. Para a glória do Teu nome, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, nós estaremos estudando sobre o juízo final. Até o pastor, o irmão João, o diácono João está dizendo: pastor, próximo domingo é o juízo final. Eu digo: pronto, eu vou dizer para os irmãos, vocês não vierem, é o juízo final, né? Não pode perder. O juízo não é para nós, irmão, glória a Deus, nós só vamos estudar sobre isso. Você vindo ou você não vindo, você já está livre da condenação, porque o Espírito de Deus já te libertou, amém? Mas, se quiser saber um pouco mais sobre o juízo final, pode vir saber, amém? E à noite nós teremos o nosso culto da família, às 18h30. Lembrando mais uma vez, eu já avisei, mas nós teremos a nossa festa da colheita em julho. Primeiro domingo de julho, no dia da Santa Ceia, nós teremos aqui, né, uns comeres, como diz o pastor Sam, né? Umas delícias do Pai. E nós estaremos aqui confraternizando, comendo, abençoando, vivendo um mover de Deus sobre a nossa vida. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.